Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje com a nossa psicóloga e terapeuta familiar residente, a nossa Catarina. Olá! Olá! Boa tarde, Catarina, bem-vinda. Boa tarde também a todos os que nos estão a ouvir nos 98.7 e quem nos vê e ouve nas nossas páginas de Facebook. Hoje eu e a Catarina, quer dizer, foi mais a Catarina, escolhemos um tema muito importante porque nós somos seres sociais e vivemos em relação e o tema é comunicação respeitosa, não é? Uhum. E eu estava a dizer à Catarina quando cheguei que estou muito feliz hoje porque é mais um veículo, juntas vamos criar aqui um conteúdo, mais um veículo para chegar às pessoas, não é? Sobre estas questões da comunicação não violenta. Trabalhei com as crianças, comportamentos gentis, trabalhei com os pais, os pais que inspiram e comunicam de forma respeitosa, e hoje vamos falar mais especificamente na relação conjugal, não é? O quão é importante isto. Por isso, obrigada por escolher este tema, é mesmo muito pertinente e há coisas que nós já sabemos, Catarina, mas esta loucura, não é, no nosso dia-a-dia, esta correria faz-nos esquecer de pequenos pormenores que às vezes é o olhar nos olhos do outro quando estamos a conversar. Concordas ou não? Sim, ou mesmo estar a escutar, não é? Certo. E não só a ouvir. Porque, não só de corpo presente, sim, não é? porque muitas vezes nós não estamos realmente a escutar. Este piloto automático, não é? Isso já é um obstáculo a uma comunicação mais... Certo. Aqui a proposta é mesmo uma comunicação mais intencional, mais respeitosa, não violenta, não é? Pronto, sim, o que nós quisermos chamar, não é? Sim. Que só deveria ser comunicação, não é? Mas a sim. verdade é que às vezes nós não temos os recursos internos, que isto também é importante, não conseguimos sempre ser respeitosos, pois não, Catarina? Há dias que é mais difícil, estamos mais cansados, estamos mais estressados, tudo isto influencia. E aí podemos nos permitir também ter uma pausa e parar. Certo. Porque muitas vezes o que acontece é estamos em escalada e não conseguimos parar, não é? E depois então é aí que entra o desrespeito pela integridade, pela minha, pela do outro. Certo. E em que podem entrar as críticas, os julgamentos, tudo o que é as bom ofensas, para uma relação, só que não é? Sim. Então, vamos começar por explicar, por palavras mais claras, não é? O que é que será isto, uma comunicação respeitosa? Ou seja, quando nós, psicólogos chatos, falamos que isto é importante, nós estamos-nos a referir a quê, Catarina? Olha, isto pode parecer até muito básico, não é? Mas estamos a falar realmente em ter uma comunicação em que se baseie no respeito mútuo. Isso. Não é? Em que nós consigamos escutar a outra pessoa, em que haja espaço para a pessoa poder partilhar aquilo que está a sentir e aquilo que está a pensar. Que compreenda o que nós estamos a dizer, não é? Sim, e que existe essa abertura, essa curiosidade. Certo. E que se procure soluções, não é? Portanto, não é propriamente não discutir, não é? Porque uma discussão saudável também não é mau. Certo. E é tão importante às vezes. E é importante. Portanto, não estamos aqui a dizer que os casais não podem discutir ou não concordar um com o outro. Devem discordar, que só assim aprendemos uns com os outros, não é? Sim, mas sim que a comunicação seja pautada por uma partilha. Certo. E que existam aqui algumas também regras básicas que não sejam permitidas, não é? Transpor alguns limites, porque pronto, chegam muitos casais em que realmente partilham isso, não é? Que são ultrapassados limites que depois é difícil, criam aqui muitas mágoas, ressentimentos, certo. feridas muito profundas. E aqui temos a ver, quando nós falamos em limites pessoais e quando isto é transposto, não é? Muitas vezes é difícil nós voltarmos à parte inicial, à tábua rasa, não é? Dificilmente nos esquecemos e parece que as coisas cada vez escalam mais. Se eu vou até ali, numa próxima discussão eu vou um bocadinho mais à frente, não é? E parece que isto fica descontrolado. Sim, eu acho que o problema, o mal é começar, não é? Certo. A permitir isto. algo.
então nós também somos responsáveis Claro que de somos. alguém não ser respeitoso connosco. Nós temos aqui alguma responsabilidade porque não impusemos os nossos limites pessoais, certo, Catarina? Sim, pronto, é assim, nós também sabemos que há aquela base, não é? Comportamento gera comportamento. Certo. E eu também, só que muitas vezes não é fácil, quando eu estou a ser atacada, não me defender. Mas é tentar, o que nós estamos aqui a tentar falar hoje é não chegar a uma comunicação em que eu sinta que tenho que me defender. Exatamente. E que eu sinta que também só atacando é que eu consigo. Certo, e mesmo que eu tenha que me defender, que eu faça de uma forma adaptativa, não é? E não Sim. agressiva como a outra parte o fez, que é um Sim. bocadinho por aí. Ok, então, de que forma é que esta comunicação respeitosa impacta as relações? Ou seja, qual é a importância, não é? Desta comunicação e deste diálogo respeitoso numa relação conjugal? Pronto, é assim, realmente esta comunicação mais respeitosa, em que nós conseguimos ouvir, que conseguimos partilhar aquilo que estamos a pensar, é muito o alicerce para haver a confiança, não é? Um com o outro, para haver aqui uma intimidade emocional, em que a gente sinta que aquela pessoa, não é o nosso porto seguro e que é alguém com quem nós podemos contar, não é? Pronto, e é muito esta questão da segurança. Ter uma comunicação respeitosa permite-me sentir-me segura, Certo. naquela relação. E nós sabemos que esta segurança emocional e mesmo física, não é? Sim. Porque quando também saímos dos limites, ultrapassamos os limites. Pode não ser aqui só um limite Verbal emocional e ou verbal, não é? Pode ser físico também. Sim. Portanto, eu sentir-me segura emocionalmente e fisicamente naquela relação Sim. é a base de uma relação prosperar, não é? Claro, E claro poder que sim. crescer. E aqui é um bocadinho o nós criarmos nas figuras significativas, e hoje falei disso e ontem também à noite, o nós conseguirmos de certa forma também nos lembrarmos naquele dia em que ficámos sem luz, quais foram as pessoas que tiveram na nossa cabeça, não é? Quem é que nós nos lembramos de perceber como é que estavam, se precisavam de alguma coisa? Essas, se calhar, são as pessoas mais importantes da nossa vida. Quem é que nós sentimos que nos faltou comunicar? E nós devemos treinar e praticar esta comunicação respeitosa com todas as pessoas, mas principalmente com o nosso núcleo, com as pessoas que diariamente nós lidamos, seja em casa, seja no trabalho, seja nas nossas relações de amizade, porque estamos a treinar, temos que uns puxar pelos outros e tentarmos perceber que de certa forma eu estou a fazer um esforço e tu também estás, não é? Sim, porque pronto, muitas vezes é paradoxal, porque também é com as pessoas com quem eu me sinto melhor Certo. que eu extrapulo mais facilmente. Estamos a falar desse ambiente seguro e desse lugar seguro para, não é? Portanto, porque eu sinto-me tão segura que depois Certo. acabo também por dizer as coisas como me vêm Sim. à cabeça, Certo. em que, lá está, sou mais autêntica e Isso. posso ser mais autêntica e verdadeira, e depois também existe um maior perigo ou risco. Sim, disto acontecer. E a ideia é que nós sejamos verdade, mas que nós tenhamos noção do impacto daquilo que eu vou dizer ou da forma como eu vou dizer no outro, Sim. não é? Porque lá está, isto é uma questão também cultural, não é? Portanto, esta cultura, por exemplo, de uma comunicação não violenta vai ter que ser treinada, porque nós Certo. não estamos treinados para isto, não é? Certo. Nós estamos treinados, entre aspas, não é? Para o automatismo, para a reatividade, Sim. para... Temos que desligar este automático e temos que perceber, mesmo esta autoridade, não é? Quando nós falamos na relação dos pais com os filhos, não é? Autoridade não significa agressividade. Nós podemos transmitir os limites com amor, não é? E com empatia. Sim. E para isso temos que saber o que é isto da comunicação respeitosa. E eu e a Catarina hoje não vamos falar de nada que vocês nunca tenham ouvido. A questão é que muitas vezes nós andamos... longe, isto está longe do nosso pensamento no dia-a-dia, não é? Temos os horários para cumprir, temos as nossas tarefas, temos 1001 papéis que nós temos que cumprir e numa hora tensa, que quando estamos a falar de comunicação respeitosa é em momentos mais tensos, porque nos outros tranquilos nós conseguimos, não é? Sim. O maior desafio é quando temos ali uma divergência, uma dificuldade, quando ficamos... Uma discordância, não é? Isso, muitas vezes não conseguimos trazer, por isso é que precisamos continuar a falar sobre isto muitas vezes para que fique mais consciente, acho que é isto, Sim, não é? sim.
Se conseguimos sempre, não, mas o segredo da literacia é esse, é eu ter o conhecimento e também reconhecer que naquele momento eu não fui capaz, não é, de pôr em prática aquilo que eu quero ser. Não é? Eu não fui aquilo que eu quero. E podemos sempre procurar reparar isso, não é? Isso, portanto, sim. Porque às vezes há pessoas que me dizem mesmo que eu tenho dificuldade em admitir. Eu sei que estive mal, mas isto também é um processo, não é? Eu também conseguir... Porque o admitir também é um crescimento pessoal, não é? No sentido de percebemos que somos vulneráveis, que todos nós temos pontos fracos, não é? E que também erramos. Exatamente. Também... Errar faz parte da nossa condição humana, ajuda-nos a aprender e a desenvolver. Não podemos errar de forma reiterada, não é? Sempre nas mesmas coisas, mas errar faz parte, senão como é que aprendemos? Sim, não nos podemos, como é que se diz, pôr o escudo... Certo. De que errar é humano, não é? De pedir desculpa. Sim, sempre das mesmas coisas, isso não. Isso não, mas que é importante eu reconhecer que também não estive bem e, claro que numa próxima vez tenho que procurar e por isso é que, por exemplo, na comunicação não violenta é um bocadinho isto que sugere, não é? Que é que eu depois faça um pedido ou uma sugestão. Certo. Porque muitas vezes, se eu vou tentar reparar, mas ainda muito zangada ou ainda muito na raiva... Esquece, é difícil. Aliás, a raiva é uma das emoções tão importantes porque nos ajuda a procurar a justiça, não é? Mas nos dificulta o processo de pensamento, não é? Nós deixamos de pensar, nós temos mesmo que esfriar para conseguir pensar sobre a situação. E se nós vimos isto neste prisma, não é possível, ninguém reconhece que errou imediatamente, às vezes cai-nos logo a ficha, não é? Depende do erro. Mas pode-nos ser difícil fazer este movimento admitir, não é? Este ficar transparente. Mesmo percebendo que não estive bem. Certo, pronto. E eu acho que nós estamos a falar aqui de relação de casal e isso acontece sim também nos relacionamentos amorosos, mas eu acho que também estamos a desconstruir isto no relacionamento com os miúdos, porque se nós andarmos muitos anos para trás, não é? Um adulto nunca admitiria... Sim. Ao outro adulto, sim, não é? Mas já a criança, e eu acho que é de uma humildade e de uma honestidade muito grande nós já estarmos a treinar esta nossa capacidade de filho, desculpa. O que a mãe disse é acertado, mas a forma como disse não é? E eu não estava bem, estava cansada, estava estressada. Isto é muito bonito. Este igual valor, não é? Este movimento que na parentalidade se deu já foi um grande avanço, não é? Porque antigamente os pais não admitiam que estavam errados. A maioria, não é? Tínhamos exceções, como é óbvio. Mas é isso. E se entre adultos isso também é difícil, não é? Porque lá está, nós temos, às vezes, é como quando acontece com os miúdos, não fui eu que fiz, não é? Nós temos mesmo esta relação com o erro muito complicada, não é? Este admitir, não, faz parte da nossa condição. Não podemos reiterar as coisas, não é? Porquê? Porque vivemos numa cultura de culpa. Isso. Que estamos sempre à procura do culpado. Certo. E se nós deixarmos de viver nesta cultura de culpa e vergonha, certo, porque é um bocado por aí, vamos deixar de fazer esse Somos movimento. mais honestos connosco, em primeiro lugar, que é o mais importante, e depois com os outros. Em relação à culpa, mais uma vez, é uma emoção muito importante para nós mudarmos comportamentos. Nós precisamos às vezes sentir culpa para refletir sobre eles e fazer diferente. Mas isto demora uns minutos, ou seja, não se carregam culpas a vida inteira, nem semanas inteiras, nem meses inteiros. Não faz sentido. A função da culpa é mudar alguma coisa, é evoluir. É importante que eu a sinta, que eu a acolha, que eu perceba o que é que posso fazer diferente. A partir daí, tchau e adeus, não é? Por isso é que muitas vezes carregamos, não é, estas culpas do passado que não têm qualquer função. Só mesmo mexer com a nossa segurança, autoestima, capacidade... Concordas comigo, certo, sim, Catarina? Sim. Todas são importantes, as emoções, mas algumas não precisam de estar tanto tempo connosco para fazer a sua função, que é um bocadinho isso. Boa. Então, esta comunicação não violenta ou respeitosa tem alguns componentes, não é? E se calhar nós vamos falar deles para que quem nos está a ver e ouvir compreenda de que é que nós estamos a falar, afinal. Já dissemos alguns, mas por isso partilha connosco. Sim, em termos de uma comunicação não violenta, não é? É que nós já fomos falando disto em alguns episódios, a questão também de eu reconhecer como é que eu me sinto e o que é que eu estou a precisar, não é? Certo. E poder partilhar isto. Escutar-nos, não é? A escuta ativa. Eu estou a sentir raiva, não é? Eu preciso de me acalmar e desacelerar o meu coração, preciso de respirar um bocado, não é? O que é que eu estou a sentir? O que é que esta situação gerou em mim? Sim. É uma das situações, os sentimentos, não é? Aquilo que nós temos que olhar para nós. A validação emocional, ou seja,
seja, é importante eu conseguir perceber que aquilo que eu estou a sentir é válido. Certo. O que eu faço com aquilo que estou a sentir é que Certo. pode ter aqui alguma mudança. Mas as componentes principais aqui de uma comunicação respeitosa é realmente a escuta ativa, Sim. em presença, eu estar a ouvir, não é? Não é Sim. só estar ali por estar. É escutar e tentar Sim. compreender a mensagem. Sim. O que é que o outro me quer dizer com isto, não é? Sim, e esta questão, por exemplo, de eu confirmar se estou a perceber bem o que a outra pessoa, Certo. não fazer aqui julgamentos e, não é? Nós fazemos muito Sim. isto, porque, não é? Começamos logo a fazer pensamentos e entendemos aquilo de uma forma que não foi aquilo que a pessoa nos quis dizer. Certo. E quer eu, como interlocutor, também devo-me certificar de que estou a ser Certo. explícito. Dizer o que, sim, e depois a outra pessoa devolver, não é? Por outras palavras, aquilo que nós estamos a dizer. A observação também é muito importante, ou seja, nós contarmos, nós refletimos nós próprios nos factos que aconteceram, não é? Ou seja, foi isto que aconteceu. Não é? Eu acho que a pessoa fez isto por isto e antes deve ter acontecido aquilo e depois fizeram aquilo, não é? Mas se nós treinarmos descrever algo só pela observação, as pessoas, se fizerem esse exercício, vão perceber que muitas das observações têm julgamentos. Também. Sim, sim. Por isso é muito difícil eu fazer só uma observação. Certo. Mas sim, o ideal era eu só Me descrever focar naquilo que aconteceu, o que aconteceu não é? e não nas inferências. Certo, porque mesmo nestes relacionamentos amorosos e nos casais que tu e famílias que tu acompanhas, tu percebes que este é o conflito, mas a forma como o que é que eu faço com isto e a forma como eu reajo a este conflito traz uma bagagem gigante, não é? De outras coisas passadas que já aconteceram e que eu vou lá escovilhar e trago para cá, não é? É um bocadinho isso. Sim, as tais crenças que eu também vou Isso, criando. Isso. E às vezes é uma palavra, é uma forma de se falar, Certo. é uma expressão até não verbal, que me gatilha, não é? Certo. E que me leva lá a uma história. Sim, Eu não sim. estou a ter consciência que isso me dá a acontecer, não é? Certo. Mas que me leva então a essa história, vem a crença que eu criei, Certo. aquele pensamento, aquela verdade que eu criei que não é verdade, mas que depois me faz sentir algo E reagir de alguma dessa forma. maneira. Sim, E aqui é um bocadinho isso, este autoconhecimento, ou seja, quais são os meus gatilhos emocionais, não é? Quais são as situações que me deixam fora do controle ou quais são as emoções que eu tenho mais dificuldade de gerir, é muito importante também. sim. Quando estamos a falar de nós não conseguimos praticar uma comunicação respeitosa se nós não conhecemos os nossos próprios limites, não é? Sim. E acho que às vezes também basta mesmo eu perceber como é que eu me sinto quando estou a falar com as pessoas, não é? Certo. Se eu estou sempre em modo de Defensivo, alerta, sim. ou se as coisas acontecem de forma fluida. O normal, ou o mais saudável, Certo. seria as coisas acontecerem de uma forma Certo. fluida. Por isso, às vezes são relações específicas, não é? Então, se eu tenho uma comunicação mais agressiva com uma determinada pessoa, eu devo parar para pensar Porquê? porquê. Qual é o e gatilho que esta também pessoa me aciona, não é? assumir a minha responsabilidade nessa comunicação. Porque Certo. muitas vezes não é só por causa do outro. Sim. Aliás, aquilo que eu sinto não tem nada, não é outra pessoa que me está a provocar. Certo. Sou eu que, lá está, com as É minhas aquilo que histórias. nós falámos aqui já outrora, não é? Não é a outra pessoa que me irrita, sou eu que me irrito com aquilo da outra pessoa. E porquê Sim. é que eu me irrito? É muito mais sobre nós próprios do que sobre sobre o outro, não é? E em relação a estes componentes, é isto, esta Sim. escuta ativa, na verdade, tentar olhar para a situação sem julgamento, Sim. o percebermos quais são as nossas emoções também, ou seja, o que é que aquilo faz gerar, e depois temos aí o pedido, não é? Como é que é? Sim, Conta-nos. fazer um pedido ou uma sugestão, Certo. não é? Portanto, e por isso é que eu digo, ter esta comunicação quando eu ainda estou muito toldada pela emoção, Certo. vai ser difícil, não é um treino que eu, não é, que sugira Sim. fazer. Certo. Até devemos começar a fazer este treino com situações ou com pessoas que não nos provoquem tanta, com quem a gente tem algum distanciamento emocional, Certo. porque se eu tiver uma proximidade muito grande, Vai ser mais Vai ser difícil mais difícil. ainda. Mas então, fazer este pedido, eu tenho que encontrar, eu não me posso esquecer que do outro lado, portanto, porque é que houve um conflito? Porque as necessidades são opostas, Certo. ou aquilo, não é? Portanto, aquilo que a outra pessoa está a precisar e aquilo que eu também estou a precisar
são muito diferentes, por isso é que... E cada um está a querer satisfazer as suas. Então, o pedido deve procurar perceber também o outro lado, não é? Portanto, dar espaço à outra pessoa também para poder partilhar o que aconteceu com ela. Sim. E podermos chegar aqui a olha, então, uma numa solução próxima juntos, situação, não é? quando isto voltar a acontecer, será que podemos fazer isto? Ou então eu fazer um pedido no que se refere a mim, e esperar ou que a outra seja, pessoa faça. concretizando, perante esta situação, não é? Eu gostava que não me dissesses isso, ou que deixasses de fazer isto, não é? Ou seja, sermos claros, o outro não tem que adivinhar, já falámos aqui as duas sobre isto, não é? Sim. Quando nós falamos neste pedido, na comunicação respeitosa e num conflito, é isto. Aí eu gostava que isto deixasse de acontecer desta forma, isto incomoda-me, isto deixa-me desconfortável, irritado, zangado, o que for, é isso, certo? Sim. De forma clara, sem rodeios, sem meias palavras, não é? Sim, não estar à espera que a outra pessoa adivinhe, que já se está farta de saber que eu gosto mais assim. Não é óbvio? Não. Não é assim para toda a gente? Não. Sim. Pronto, e realmente também fazer este pedido e fazer Certo. ou uma sugestão, ou então também fazer uma pergunta. Olha, o que é que achas que nós podemos fazer numa próxima vez? E muitas vezes, eu acho que isso tu também deves a perceber, porque eu percebo em consulta que isso acontece, e até na minha vida pessoal. Às vezes, nós temos conflitos e discordamos de uma forma reiterada sobre as mesmas coisas. Eu acho que é porque não paramos ainda para dizer, isto não está a funcionar assim. Não é? Nós não nos estamos a entender neste ponto. E já não entendemos este ano, nem o ano passado, nem há 2 anos, não é? E aqui é um bocadinho, quando nós falamos em não reiterar, nós vamos ter sempre situações que vamos nos desentender, que vamos ter opiniões opostas, que vamos reagir e lidar de forma diferente porque somos únicos, não é? Mas se calhar existem situações que juntos podemos encontrar uma solução. Sim. Escutando o outro, não é? E se percebemos que é naquele ponto, mas para isso temos que parar para pensar, temos que conversar, não é? Sim, e é importante eu ir para a conversa, não com a intenção, por isso é que não é, a intencionalidade também aqui é importante, não com a intenção de eu vou-te convencer que eu tenho razão. Vou-te explicar como é que as coisas são. Isso, e querer mudar a outra pessoa, mas sim dar-me a conhecer e querer conhecer a outra pessoa. Certo. Porque se as coisas realmente não estão sempre a funcionar, e há muitas pessoas, não é, também nos casais muitas vezes dizem, porque a gente conversa e no início as coisas até vão correr bem. E depois, passado um tempo, volta tudo ao que era antes. Pois volta, porquê? Porque não foi ao encontro das necessidades da outra pessoa. Certo. Provavelmente a outra pessoa começou, em termos de comportamentais, a fazer algo porque me pediste para eu fazer assim, ou porque me disseste que tinha que ser assim. Mas isso não vai ao encontro do que eu preciso. Sim, é isso. E como não vai ao encontro do que eu preciso, eu não mantenho. Exatamente, à medida que a vida vai rolando, não há consistência no meu comportamento, porque eu nem percebi muito bem, não é? Não é sustentável. Nós falámos aqui da linguagem, não é? E eu não percebi muito bem aquilo que tu me quisesses dizer. Já falámos aqui no outro programa, não é? Nas linguagens do amor e das necessidades individuais. E é um bocadinho por aí. Muito bem. Nestas questões, tu falaste há pouco dos ruídos e daquilo que são os obstáculos, e os obstáculos da comunicação respeitosa ou da comunicação não violenta são os obstáculos da comunicação, não é? Na verdade, que podem ser muito impactantes e que, se nós soubermos quais são, podemos estar tipo detetives e alto lá, que eu aqui estou a usar, por exemplo, um juízo de valor ou uma crença, não é? Sim, olha, há uns básicos. Vamos falar de alguns, que é para quem nos está a ver e ouvir perceber. Força. Alguns são básicos, não é? O sarcasmo, a ironia, que muitas vezes o humor é diferente. Certo. Só que as pessoas, e mesmo o humor para algumas pessoas é um gatilho. E nós temos tolerâncias diferentes ao humor, não é? Por isso, pronto, também compreender se a outra pessoa também leva a mal ou não o humor. E em relação ao humor, eu acho sempre que torna tudo mais leve, mesmo os desafios. Mas é quase como o nós brincarmos ou fazemos gozo daquela pessoa. Tem piada quando começa a ter piada para os dois. Quando deixa de ter para os dois, não é? Há que parar, não é? Mas esta distinção, não é, entre o humor, estar a brincar, mas que também pode ser um gatilho. Sim. A ironia e o sarcasmo,
Pronto, a ironia e o sarcasmo é muitas vezes logo um obstáculo, Sim. não é? Porque Que nós usamos para comunicar algo, mas a nossa mensagem não está correspondente ao nosso tom, à nossa postura, não é? Sim. Porque estamos do género a dizer o contrário daquilo que queremos dizer. Sim. E isto é uma barreira muito grande, Sim. até porque nem sempre, e mesmo nós, imagina, eu na minha opinião acho que o humor, que não tem nada a ver com a ironia, não é? Pode tornar as coisas mais leves, mas eu nem sempre tolero o humor da mesma forma, dependendo dos meus recursos internos. sim, não é? e também se calhar dependendo da pessoa. Isso, não é? Porque isso. depois lá está, Isso. é para onde eu vou, não é? Para Sim, onde é que sim. aquela relação também me leva. Mas pronto, também as críticas, não é? Uhum. E o julgamento também são obstáculos, são barreiras muito grandes a Sim. esta comunicação, não é? Porque se eu me sinto logo criticada, eu Sim. vou logo para a defesa, portanto não... E aqui nós podemos colocar o foco em nós, não é? Nós já Sim. falámos aqui sobre isso. Ao invés de dizer tu foste isto ou aquilo, com o que tu disseste ou com aquilo que tu fizeste, e falamos em concreto do que é, não é? Eu senti-me desta forma. Sim. Ou seja, a pessoa vira o foco para nós, que é isso que nós queremos também, e que não vir para ela como se fosse... Porque a intenção pode não ser humilhar, expor, não é? Mas Sim. eu senti-me humilhada e exposta. Sim, eu faço sempre a sugestão, não é? De começar com eu e não tu, não é? Sim. Eu começar a frase mesmo, eu Certo. sinto-me assim, Certo. não é? Porque, Sim. porque aconteceu isto ou aquilo, não é? Mas pronto, esta questão da crítica e do julgamento também é importante. É uma barreira gigante, não é? A comunicação não verbal pode ser muito agressiva também. E aqui estamos a falar a postura do corpo, estamos ao nível da pessoa ou não é? A forma como nos inclinamos para ela, no sentido de estou aqui para falar, mas também para acolher o que me estás a dizer ou não é? Sim, pronto, o revirar olhos, o Certo. encolher ombros, pronto, Certo. o- Linguagem não verbal, no Sim. fundo, não é? pronto. E depois o paraverbal que tu estavas a falar há pouco também, não é? Portanto, O que estamos a tom fazer uma à outra, não é? Abanar a cabeça e o tom, também, o tom de voz, sim. pronto, a expressão. Se nós pensarmos, se alguém falar connosco no sussurro, aquela mensagem não tem um poder. Se alguém gritar, eu já nem vou ouvir, não é? Ou seja, a forma como nós falamos com a pessoa é importante, não é? Este tom de voz adequado àquilo que eu quero transmitir. E a ironia aqui também, não é? No sentido de que a minha expressão facial, eu estou a dizer uma coisa grave que me incomodou e magoou, e estou-me a rir. Não é? Estou Sim. assim, não sei o quê. Continua assim, que estás muito bem, não é? Não faz sentido, não é? Por isso é que também, por exemplo, eu também não vou estar de uma forma muito calma ou a partilhar que a pessoa fez alguma coisa que me magoou também, Certo. não é? Claro que não preciso de gritar, nem, Certo. mas também tenho que ter um tom ali mais Sim, assertivo. sério, assertivo, sim. Sim. É muito importante, não é? Mais barreiras que tu te lembres. O não olhar no olho da pessoa eu acho que também é. Ou seja, nós não termos esta capacidade de no contacto ocular eu acho que nós temos duas coisas. Primeiro temos a certeza que a pessoa está a falar connosco. E depois dá seriedade, ou seja, é como se eu percebesse que tu estás a falar mais verdade, não é? Que estás a ser honesta comigo porque me olhas nos olhos. Sim, o contexto, não é? Onde eu tenho a conversa, onde eu procuro, e ter a certeza que a pessoa me está a ouvir, isso também é importante. É muito porque muitas importante. vezes nós estamos a falar, mas um está na cozinha, outro está na sala. Eu não estou a garantir que a minha mensagem está a ser ouvida da forma como eu a quero partilhar. Então, realmente, o dizer o nome da pessoa, o contacto ocular, o tocar, o toque também pode ser uma forma de me certificar e de garantir que a minha Sim. mensagem vai ser ouvida. Ou seja, se eu estiver a falar em compartimentos da casa diferentes, Ou fala a andar É e um a continuar, obstáculo. sim. E nós também, eu acho que há outro que é muito importante nisto que nós estamos a falar, são emoções fortes que nós estamos a gerir, o escolher a hora certa, não é? Para falar sobre as coisas, que se calhar não é o momento em que aquela situação desafiante apareceu, não é? Sim, Se calhar e não temos condições, e dizer mesmo isto, não estou em condições de falar contigo hoje sobre isto, ou agora sobre isto. sim, por exemplo, e também de acolher se a outra pessoa nos disser isso também. Certo. Porque às vezes Mas eu quero falar, mas é isso. não fujas ao assunto, mas eu quero falar agora, temos que esclarecer. Às vezes não dá. Sim, não porque, é? por exemplo, aquela teoria de nunca nos vamos deitar zangados. Eu já não sou muito apologista disso, porque às vezes a emoção pode Precisamos precisar de um desse tempo. tempo, isso. Eu posso
é importante deixar isso claro. Tipo, olha, Certo. o que aconteceu não foi Exatamente. bom para nós, eu ainda estou A processar, triste, não é? vamos Certo. parar, vamos acalmar e amanhã falamos melhor, ou quando sentirmos falamos melhor. Também não deixar passar muito tempo. Que é mas- este isolamento fundamentado, não é? Eu não estou a ignorar-te porque tenho mais coisas que fazer, ou não vou aqui fazer uma birra, não é? Ou a moar, que Sim, é mais porque às vezes esta é um bocado emoção. isso, que é tipo, deixou de falar comigo, não me Certo. responde. Certo. Não, é expor porque é que isso está a acontecer. Certo. E que pode não ser o momento. Certo. Portanto, Não, e o dizer não estou em condições para, ou acolher quando a outra pessoa diz eu não consigo falar contigo agora, é mesmo muito importante para esta comunicação respeitosa, porque quando nós começamos a escalar estas emoções mais difíceis, seja a raiva, seja a mágoa, seja estas coisas todas, nós diminuímos mesmo a nossa velocidade, não é? Ou seja, os nossos contactos neuronais diminuem, nós ficamos sem conseguir, bloqueamos, não é? Sim. Sem conseguir pensar de forma clara sobre as coisas e tomar um caminho ou uma decisão, que é isso que nós queremos. Sim. Por isso, o inteligente é mesmo isso, não é? O escolher a hora certa para falarmos e respeitar-nos quando até temos recursos internos, até vamos conseguir falar, mas o outro não. não, sim. Não é? Às vezes Porque isso também é uma acontece. dificuldade, É. sim. Sim, claro que não é falar daqui a um ano. Não, pois também Deixa não se de pode fazer deixar sentido, não é? muito tempo, mas Sim. também não é? Também respeitar o tempo da outra pessoa, que pode Isso ser mesmo. diferente do meu. Isso mesmo. Pronto, e acho que falámos aqui das principais barreiras a Acho esta que sim. comunicação e que dificulta, isto é como se fossem ruídos externos, não é? Que vão ali, e eu costumo dar sempre a analogia com o murinho de tijolos, não é? Quando alguém grita connosco, quando alguém não nos dá espaço para processar aquela emoção, quando alguém fala e nunca nos escuta, nós começamos logo a construir um muro, não é? E quando nós começamos as frases por tu e não eu, a outra pessoa vai logo estar na defensiva, vai logo sentir-se julgada, criticada no mau sentido, não é? E sabemos que isso não vai facilitar. Sim, é diferente eu dizer assim, tu nunca te importas comigo. Ou eu sinto-me triste quando chego a casa e tu não me fazes perguntas sobre o meu dia. Isso. É diferente e então acho que as pessoas se levassem realmente para o eu e, por exemplo, esta estratégia... E não é assim tão difícil, Não é assim não é? tão, e resulta bem, as pessoas Sim. por norma percebem que isso tem um impacto diferente. Porque quando eu vou a querer partilhar uma coisa que se passa comigo e não assumir que é algo que tu me fazes, Certo. pronto, a pessoa já não entra num estado tipo defensivo. Isso. Porque quando a gente ouve a palavra, olha, tu és tu, Mas eu sou o quê? Não é? mas eu o quê? Agora, não é? Entramos Certo. logo neste modo, é Certo. instintivo. Pronto, e então quando eu meto a tónica em mim Sim. e estou a tentar dar-me a conhecer Certo. e explicar o que é que se passa comigo quando é que determinada situação Certo. acontece, pronto, E acho que uma forma simples de nós fazermos isso é o que é que eu diria, não é? Tu ignoras-me ou tu não me dás a atenção que eu mereço. Mas como é que eu posso mudar a tónica para mim? E reformulamos antes de falar. Sim. Ou seja, porque se calhar a primeira frase que vem à nossa cabeça é aquilo que nós sentimos por a pessoa ter aquele comportamento. Está Sim. tudo certo, não é? Sim. Vou comunicar isso de uma forma mais funcional, não é? Ou Sim. seja, primeiro penso e depois reformulo para a tónica do eu, não é? Eu sinto-me desta forma. Sim, e aí, pronto, faço o tal movimento de perceber, olha, mas então isto o que é que me faz sentir, o que é que eu gostava Certo. naquele momento de ter e que não estou a conseguir ter, Sim. não é? E também, tipo, então, mas o que é que eu também posso fazer para ter isto? Sim. Porque eu também não posso ficar à espera que a outra pessoa me faça as perguntas Certo. se eu quero falar também. Sim, não é? e aqui eu disse isto várias vezes esta semana e vou repetir. Nós, quando nos preocupamos em ser gentil com o outro, Catarina, na comunicação, nós estamos primeiro a ser gentis connosco. Não é? Nós estamos a contribuir para a nossa química cerebral. Ou seja, se eu sentir menos, de uma forma menos intensa aquilo que é mais negativo e me focar como é que vamos resolver o problema, eu própria estou a produzir neurotransmissores melhores para mim próprio, não é? Ou Sim. seja, pensem nisso, mais do que melhorar a comunicação do casal, mais do que dar uma oportunidade à outra pessoa, não é? De mudar e perceber a minha necessidade, eu estou a fazê-lo por mim também. Sim, porque nós também não utilizamos muito a comunicação
respeitosa connosco. Não, de todo. Nós muitas vezes, quando estamos a refletir sobre coisas que nós fazemos, quantas vezes nós não dizemos, és sempre a mesma coisa, Catarina. Porque é que tu fazes sempre Aliás, isso? eu acho que nós usamos mais a comunicação respeitosa com o outro do que connosco próprios. Por isso é que eu estava a falar nesse sentido. E o Marshall Rosenberg, que é o autor, não é? Ou melhor, da comunicação não violenta, que veio partilhar um bocadinho, o primeiro desafio que faz é a gente utilizar a comunicação não violenta connosco. Certo. Para eu depois conseguir fazer isto com os Se outros. fosse um amigo teu a ter este fracasso, o que é que tu lhe dirias? Então diz isso a ti próprio, não é? Porque se calhar um amigo a gente diz, para a próxima vais conseguir, tu esforçaste, por isso valeu a pena, já aprendeste mais um bocadinho, e nós o que é que dizemos? É sempre a mesma coisa, estás sempre a falhar, ou fazes bem ou fazes mal, não há mas consegui fazer melhor o processo, não é? E isto é muito importante, porque nós estamos a facilitar a vida do outro connosco e de nós próprios. Sim. Não é? E então acho que estas ferramentas de realmente parar e poder dar espaço e fazer tipo um time-out emocional, portanto eu também poder parar e ser respeitada nisso, porque às vezes também o outro pode não conseguir. Lá está, não respeitar. tem a mesma necessidade que nós, não é? E vai atrás mas eu fazer este time-out emocional, parar e dar-me tempo, e utilizar, por exemplo, as mensagens já são logo duas ferramentas importantes. Facilitadores, não é? Sim. Desta comunicação. Sim. Ou seja, são o contrário daquilo que nós estamos a falar, das barreiras e daquilo que são os ruídos externos. Sim. Ok, então, mas os casais que nos estão a ouvir, se calhar estão a pensar ferramentas que ajudam nestas coisas, ou seja, como é que nós podemos começar a treinar isto, não é? Porque é no treino que nós conseguimos ganhar alguma habilidade, e comunicar de forma positiva, respeitosa, não violenta, é uma habilidade. Não está nos genes. Nós aprendemos. É isso. Primeiro, começar comigo. Não é? Isso. Tipo, eu tentar, e nós já falamos disso aqui, tentar perceber o que é que aquela situação me está a fazer sentir, o que é que realmente fazer perceber. Portanto, primeiro descrever, observar. Certo. Para mim, estou a fazer Certo. para mim. Perceber realmente como é que aquilo me faz sentir. O que é que eu poderei estar a precisar naquele momento que não Certo. estou a ter. Às vezes é abrandar, não é? Às vezes é abrandar, é ter um tempo para nós, nem que seja 10 minutos diários. Também, sim. E depois não pensar, mas o que é que eu também posso fazer para conseguir ter isto? Certo. Porque também colocamos muito peso e muita responsabilidade na outra pessoa de me satisfazer Certo. todas as minhas necessidades e da forma como eu quero. Certo. E por isso é que depois, quando então... porque era aquilo que tu estavas a dizer, se eu estiver muito na raiva, eu não vou conseguir encontrar alternativas. Certo. Não é? Se eu conseguir Foi-se parar, a criatividade, não é? se eu conseguir parar, acolher o que estou a sentir, isto faz-me sentir zangada, porquê? Porque eu preciso de reconhecimento, preciso de me sentir ouvida. Certo. Ok, então eu vou fazer este pedido, não é? Certo. Olha, quando eu chego a casa, gostava que tivéssemos aqui, por exemplo, um momento de conexão, de darmos um abraço, que simboliza ou que significa, não é? Porque a outra pessoa pode, mas eu não quero conversar. Não é? Porque depois existe o espaço para a outra pessoa também poder partilhar Claro que sim. o que precisa. Mas haver ali alguma... Olha, mas Qual então é o meio preciso- caminho disto, Isso. não é? E se eu estiver muito tonlada com a raiva, não vou conseguir pensar em alternativas. Certo. Se eu conseguir acolher e conseguir fazer este percurso comigo, conseguirei chegar a uma alternativa ou a vários E caminhos. também nos responsabilizarmos. Tu tocaste aí num ponto muito importante. Eu dou muitas vezes o exemplo do reconhecimento profissional, não é? E muitas vezes culpabilizamos os outros por não nos reconhecerem como nós achamos que deveriam reconhecer. E eu às vezes digo, então e se tu te reconhecesses? É que eu, não é, sou fraco comigo, não é? Eu cobro-me a toda a hora, sou super exigente, mas depois os outros têm que me elogiar, têm que me reconhecer. Então e se começássemos por nos reconhecer a nós próprios? Se calhar preenchíamos uma parte dessa necessidade do reconhecimento. Sim. Não é? Claro que é mais fácil, é mais rápido. E nós somos os humanos precisam dos outros. Certo. É mais fácil na relação com o outro Sim, satisfazer essas minhas certo. necessidades. Mas sim,
também colocar a tónica um bocadinho, o que é que eu posso fazer nesta Certo. situação, não assumir aqui um bocadinho também a minha responsabilidade pessoal, Certo. no que eu quero, no que eu preciso. Verdade. Também. E é mesmo isto, muitas vezes não é o que aconteceu, não é a forma como eu chego. Imagina, chegamos a casa e há aqui um desentendimento. Muitas vezes não é o foro da questão, não é o desentendimento, não é? É a minha responsabilidade também, porque eu já vou cansada, já vou estressada, não cuidei de mim, não fiz exercício físico, por exemplo, não é? Não fiz alguma atividade prazerosa, eu própria que já vou sem recursos, não é o que aconteceu. É como é que eu cheguei, não é? Ali e a forma, o que eu fiz com aquilo, certo? Sim, às vezes eu posso ter mesmo que dizer, olha, eu hoje não estou... E comunicar, por exemplo, isto, não é? Olha, eu hoje estou a sentir-me mesmo muito... E, por exemplo, Irritada, fazer isto com os nossos cansada, filhos também é sim. importante. Sim. Preciso mesmo de sossego, olha, preciso mesmo de colaboração, estou a Certo. precisar que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila. Também é importante partilharmos, não é? E não acharmos que isso é uma fraqueza. Termos essa consciência. Certo. Pronto. Depois, tentar fazer isto com o outro, não é? Que Se não é... percebemos que a pessoa está assim e se ela ainda não verbalizou, nós tentamos entender de que forma é que podemos ajudar, não é? Facilitando aquilo que estávamos a falar outra vez dos atos de serviço, não é? Às vezes um ato de serviço pode vir em função de percebermos que a pessoa está exausta. Não é? Está Sim. mais irritado, tem ali aqueles gatilhos mais à flor da pele e percebemos que responde mais na defensiva. Mas Pronto, eu também devo tentar fazer o meu pedido, não é? Isso. Quando eu estava a falar de fazer com o outro é depois eu ter... Primeiro tem esta conversa comigo, não é? Certo. Depois ter a conversa com outra pessoa, não é? Olha, Verbalizar quando isso. acontece... Quando eu chego a casa, não é? E tu continuas a fazer o que estavas a fazer, eu sinto-me triste porque parece que não te preocupas Certo. comigo e eu gostava que nós tivéssemos aqui algum momento. Será que quando a última pessoa chega à casa pode vir dar um abraço e desta Certo. forma estarmos a comunicar que estamos aqui um para o outro? Sim. Ou então o que é que achas que podemos fazer? A tal Sim. questão de partilhar isto com o outro e também haver então aqui o pedido, a sugestão. Certo. Pronto. É muito importante. Porque eu posso tentar empatizar e tentar perceber o que é que se está a passar com a outra pessoa. Mas isto já é um exercício mais para a frente, não é? Que depois Sim. também pode levar aos tais obstáculos, não é? Porque Sim. às vezes eu posso É a minha tentar- interpretação, Sim, não é o a que minha eu acho. interpretação. Se calhar tu então estás a sentir-te... Eu posso tentar fazer estas inferências, mas primeiro tentar fazer comigo, Certo. para depois então também Sim. poder haver espaço para conseguir Sim. fazer com o outro. Mas o ideal seria cada um poder partilhar o que é que se passa. Sim. O verbalizar, Sim. o deixarmos de pensar que o outro tem que adivinhar ou tem que perceber o que é a nossa necessidade, o que é que nós estamos Sim. a precisar naquele dia. Isso é Ou muito nós importante. também, porque muitas vezes eu assumir que sei o que é que se está a passar com a outra pessoa também é um obstáculo, não é? Por isso Sim. é que nem Sim, sim. sempre o eu tentar empatizar... E tu percebes isso provavelmente também nas famílias que tu acompanhas, não é? Às vezes é posto um problema em cima da mesa que a outra pessoa fica... Tipo, não é nada disso, Sim, não é? sim, é isso. Percebeste tudo mal, não Sim. é nada disso a minha intenção. Isso acontece efetivamente pelos achómetros, não é? De que eu acho que a outra pessoa Sim. já não gosta de mim, eu acho que a outra pessoa não quer saber de mim, Sim. não é? Deixar-nos disso, não é? Desligarmos aí o comando. Então, numa situação de conflito, que é aquelas situações desafiantes que nós precisamos mais de pensar sobre isto, é primeiro nós garantimos que até lá, não é no momento que eu vou me conhecer, que eu vou perceber quais são as minhas, não é? Até lá, primeiro este autoconhecimento, certo, Ou então, Catarina? quando acontece uma situação, também Isso depois... ser a porta aberta, não é? Para eu começar a trabalhar. Sim, ou seja, ok, a situação aconteceu, mas eu também posso pegar nisso, porque claro que isto é muito difícil de fazer assim, inicialmente, na hora. Mas eu posso pegar numa situação em específica e refletir. Certo. Ok, então o que é que aconteceu ali? Certo. Não é? Olha, eu estava-me a sentir assim, precisava que ele me tivesse feito isto ou que tivesse acontecido aquilo. O que é que posso, numa situação futura, não é? O Certo. que é que eu posso pedir ou o que é que pode acontecer, o que é que eu gostava que acontecesse? Sim. Ou seja, também não é, por exemplo, aquelas palavras sempre e nunca também são um bocado proibidas, Certo.
porque eu não posso assumir que vai acontecer sempre ou que Sim. nunca vai mudar. Sim. E não é sempre nem nunca, que também são gatilhos São. graves, grandes. Fazes sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo, é sempre a mesma, não é? Pronto. Mas também aproveitar o conflito como uma oportunidade De crescimento e de mudança daquela relação, sem dúvida. conjunto. É sempre, não é? Nós é que não vimos nessa perspectiva. Sim. Vimos sempre num desafio, numa coisa difícil, numa coisa chata, não é? Sim. Mas as relações não evoluem se assim não for. Sim, eu costumo sempre dizer que na terapia de casal, não é? Que eles não assumam que vão deixar de discutir ou que vão deixar de discordar. Porque isso vai continuar a acontecer, não é? Agora, o que tu partilhas com eles são ferramentas, não é? Como lidar com aquilo, e eu acho que a base de qualquer relacionamento interpessoal, seja qual for a relação, é mesmo nós conhecermos os nossos limites e conhecermos a nós na relação com o outro. Eu acho Sim. que é isso. E depois termos por base aquilo que nós já falámos, não é? Ao longo do programa, todos estes componentes desta comunicação mais respeitosa, que eu acho que nós também, eu acho que o exemplo e a espelhagem acontece, e muitas vezes quando até nem começam os dois, não é? No mesmo mote ou a tentar a mesma coisa, o comportamento gera comportamento, e se um comportamento menos respeitoso pode gerar um comportamento menos respeitoso, um respeitoso também pode, não é? Gerar um comportamento mais gentil. Isso, sim. Ou seja, também não sentirmos que não vou fazer porque outra pessoa não faz, não é? Ou não vou fazer este esforço de me conhecer melhor e de estar de outra forma na relação porque outra pessoa não quer saber. Não, às vezes, mais do que blá, 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 não é? Que é importante o diálogo, às vezes é a minha atitude e aquilo que eu faço perante a situação, que acaba por ser um exemplo, espelhar, e depois já estamos os dois, não é? Ou se for uma família, há uma harmonia diferente, concordas, Catarina? Sim, porque muitas vezes, lá está, quando também existe, quando eu quero mostrar, não é, alguma emoção mais, quando eu fico chateado, Sim. e agora, por exemplo, vou dizer ao contrário, quando, por exemplo, o meu companheiro se mostra chateado, Certo. eu também não devo sentir, lá está, não é sobre mim, eu devo conseguir perceber isso, não é sobre mim, é Certo. sobre ele. Certo. E se eu mostrar também a empatia de tipo, ok, realmente tens razão, não é? Ou percebemos que é legítimo as pessoas sentirem Sim, coisas. estás mesmo zangado porque Certo. isto baixa este entendimento emocional e haver este espaço para eu poder sentir aquilo que estou a sentir, baixa logo Sim. a Aliás, reatividade. se nós percebemos a expressão facial de quem nos diz estou zangado e nós dizemos assim, então, mas o que é que te fez sentir isto? A pessoa fica logo tipo, não é? Do género. Sim, claro que estás zangado. Pois realmente, não é? Sim. Tu querias isto e isso não aconteceu. Sim, Pronto. certo. O mostrar ou haver este espaço para. O validar, quando nós falamos em validar, não é? Também as emoções do outro, é independentemente da nossa intencionalidade ou daquilo que nós queríamos transmitir ou fazer sentir, a pessoa sentiu aquilo. Sim. E só por isso é legítimo, não é? É também acolher, mais Certo, do que validar, porque certo. validar também implica que a outra pessoa tem tipo que concordar Certo, ou que compreender na totalidade. Não, mas aquilo. é o acolher. Acolher, certo. É acolher. Sim, é a palavra certa, sim. Sim, e o Marshall Rosenberg também faz essa proposta, não é? A empatia não é propriamente aquela questão de eu me pôr no lugar da outra pessoa, porque Eu não sou outra pessoa. é impossível eu Certo. pôr-me no lugar da outra pessoa, porque eu não Certo. tenho aquela história, não tenho Certo. aquela vivência. É assim dar o espaço para a pessoa mostrar aquilo que está a sentir. Certo. E eu Certo. poder muitas Compreender vezes melhor, não é? Sim, muitas vezes com o meu marido, às vezes não é? Nós temos sempre aquela tendência de ir de ir salvar e de ir, ai não, mas e pronto, por exemplo, o meu marido às vezes faz-me isso, não é? Tipo Sim. de mostrar que eu se calhar estou a exagerar. Certo. E eu às vezes digo, olha, mas eu sei, racionalmente eu sei que estou a exagerar, mas eu só preciso de pôr para fora. Certo. Só preciso Sim, deitar. sim, é isso. E às vezes nós precisamos ter uma E pessoa... aquela palavra, aquela frase também de trata ao outro como tu gostavas que te tratassem a ti, não é? Ou faz ao outro o que gostavas que fizessem a ti. As necessidades do outro podem ser diferentes das minhas. Por isso nós temos que tentar perceber como é que a outra pessoa
precisa, não é? Sim. Que eu me comporte com ela, não é? Isto aqui do calçarmos a mesma bota, de termos... A empatia é muito mais do que nos colocarmos no lugar do outro, porque isso não é possível. Não é é tentar possível. perceber qual é que é o lugar do outro. Sim. É mais isso. Não, e haver espaço para a pessoa mostrar isso. Exatamente. Mostrar. Exatamente. Sim. Pronto, nós temos aqui 6 minutinhos. Tu falaste no início a importância da empatia e nós agora já introduzimos e desta intencionalidade. Vamos falar um bocadinho sobre isso, Catarina, ou seja, o que é que isto implica neste relacionamento conjugal e noutros, não é? Mas estamos focados aqui no relacionamento amoroso. Nós temos aqui uma intencionalidade que é muito... Que esposo eu quero ser, não é? Que companheiro eu quero ser nesta relação, não é? Mas tu vais explicar melhor que eu, força. Não, eu acho que é simples, não é? Porque assim, mais do que eu querer ganhar uma conversa Certo. ou ter razão, é eu realmente criar uma ligação, ganhar uma ligação emocional com aquela pessoa. Conectar. E eu só consigo fazer isso se houver esta abertura para nós podermos partilhar e para eu me dar a conhecer e para a outra pessoa também ter esse espaço. Tipo, não é tipo assumir, não é eu saber já, ok, já sei o que é que me vais dizer, porque isto, não é, limita e coloca muitos obstáculos na partilha. E se eu estou numa relação de casal e quero que nós tenhamos uma ligação emocional, um companheirismo, que aquela relação seja um porto seguro, como eu já disse no início, e aquela base em que eu posso realmente ser autêntica e que a outra pessoa também o pode ser. Eu nunca me posso esquecer disso. Isso é muito importante. E então é mais do que querer ganhar uma conversa, ou do querer ter razão, ou do querer... Ok, mudar-te, eu vou-te mudar. Sim, o querer ter razão e mudar o outro é mesmo um desafio gigante. Mudar este chip, não é por aí o conseguimos experienciar mais momentos de felicidade, não é mesmo, não é? Sim, eu faço logo essa proposta. Quando nós vamos para a conversa, quando eu vou para a conversa, qual é a minha intenção para a conversa? É realmente mudar o comportamento da outra pessoa ou mostrar que o que eu estava a dizer era o que estava certo? Ou é encontrar uma solução e focarmos nisso, e demonstrar mais sobre mim e também Certo. querer saber mais sobre o outro. Certo. E logo esta intencionalidade, o eu poder ir para a conversa a ter a certeza que a outra pessoa me está a ouvir, o contexto ser adequado, o conseguir realmente validar, haver espaço para podermos falar daquilo que estamos a sentir, Certo. haver esta escolha e esta partilha e tomada de decisões em conjunto, eu não assumir já uma solução. Certo. Isto tudo são aspectos que vão fazer com que a comunicação funcione ou que aquela melhor. conversa seja mais saudável para os dois. Certo. E que beneficiem daquilo e que consigam evoluir. Eu acho que nem sequer há transformação e evolução se isso não acontecer. Já falámos aqui sobre isso ao longo da nossa conversa, mas claro que o conflito ou a situação desafiante pode ser uma abertura para um ambiente favorável para começarmos a trabalhar estas coisas, mas este autoconhecimento, Catarina, este conhecimento do outro em relação, é importante que seja trabalhado antes destas coisas acontecerem, diariamente, antes de discordarmos, não é? Tu às vezes até na tua página vais partilhando alguns jogos, não é? Algumas perguntas que podemos fazer ao outro. Este conhecimento nosso, em primeiro lugar, e do outro, vai facilitar imenso os momentos tensos. Concordas comigo? Sim, os conflitos não são também para acontecer diariamente. Certo. Não é? Era cansativo. Portanto, também temos que ver a quantidade ou não é, a frequência com que estas situações acontecem. Mas, sim, não é deixar que as coisas cheguem a esse ponto, é fazer movimentos, não é, preventivos, que nós também já fomos falando aqui, de coisas que nos podem ajudar a fazer em casal, que aumente este conhecimento, que aumente esta partilha. Existem imensos jogos em que nós falamos de emoções, em que nós expomos uma situação, por exemplo, constrangedora. E o que é que tu farias? O que é que tu pensas sobre isto? O que é que isto te faz sentir? Sim. Não é? Isto pode parecer uma coisa banal, mas dá-te conhecimento sobre outra pessoa. Sim. Não é? Sim. E eu acho que nós trabalharmos isso no percurso e no processo, não é, de crescimento da relação, pois vai também ser aqui um fator protetor
na hora da discussão, de discordarmos, que é saudável, vai fazer parte. Fazendo terapia ou não, nunca vamos deixar de ter. Dizes isso aos teus pacientes, não é? Há muitos, agora eu acho que está a surgir um movimento curioso, não é? Que são mesmo pessoas que procuram porque dizem, olha, eu não consigo perceber como é que eu me estou a sentir. Certo. Eu Isso até é tão entendo, bom. até entendo Sim. que isto é importante, a minha companheira diz-me que gostava de saber, mas eu também não sei. Certo. E às vezes é um bocado isto, não é? Como é que... E a psicologia tem esta magia, nós vamos resolver aquilo que não está tão bem e vamos trabalhar este desenvolvimento pessoal e este autoconhecimento, e nós podemos ajudar nesse sentido, Sim. ou individualmente, ou em casal, ou em família, não Sim. é, Catarina? Isto é muito importante, e acreditem, quem nos vê e ouve, que é a base de muitos dos sucessos da nossa vida, não é? O nós nos conhecermos a nós e nós sabermos os nossos limites pessoais e sociais. Bem, temos um minuto, Catarina, mas eu acho que conseguimos dizer tudo, não é? Sim, posso só, se calhar, terminar com uma frase do Marshall Rosenberg. Bora lá. Que é muito curta, que é: as palavras são janelas ou são paredes? Isso. E acho que nós temos que ter mais noção disso, não é? Portanto, certo. E temos que criar aqui uma brecha para este crescimento e desenvolvimento. Um beijinho, Catarina. Obrigada. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.